Vamos continuar falando sobre a CPI da pandemia, repercutindo. Agora o papo é com a senadora Soraya Tronic, da bancada feminina da CPI da pandemia. Senadora, boa noite, muito bem-vinda ao Expresso CNN. Acho que é a primeira vez que a senhora fala conosco, né? Mona Lisa falando, me ouve bem, senadora? Ouço bem, ouço bem. Prazer estar aqui essa noite. Prazer é todo nosso. Senadora, eu vou começar quebrando o protocolo, porque eu vou fazer uma ressalva. É muito, muito bom para todas as mulheres que acompanham a CPI da pandemia saber que, apesar da exclusão, né, dos partidos ali na representação feminina, todas as vezes que vocês atuam, independentemente do partido, independentemente das motivações político-partidárias, eu vejo do lado da televisão, né, do outro lado da TV, como espectadora, uma atuação sempre muito pontual, respeitosa, firme. Então, claro, peço licença aí para fazer essa ressalva, porque isso é absolutamente inspirador. Feita a ressalva, senadora, pode dar sorriso, porque sim, isso precisa ser dito sempre. Feita a ressalva, hoje eu vi uma atuação muito firme, inclusive, da senadora Elisiane Gama, no momento em que ela presidia ali os trabalhos, né? Era um pouquinho depois do almoço, no momento em que, por incrível que pareça, ainda senadores vão ali defender mentiras, defender notícias falsas, como a eficiência dessa medicação que fez parte do kit Covid. Eu gostaria de perguntar para a senhora o quão importante é que a CPI se atente de fato às notícias verdadeiras e, consequentemente, às conclusões que tudo isso precisa estar em breve no relatório final da CPI. Senadora. Mona Lisa, boa noite, Caio. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, bem, eu sou da ala governista, vocês sabem, mas mesmo assim, como a maioria das mulheres, viu, nesse parênteses aí, quebrando o protocolo, o mais impressionante é ver as mulheres agindo com mais racionalidade do que os homens, mais firmes, mais pontuais e mais pragmáticas. E mais respeitosas também. Preciso fazer essa ressalva. Exatamente. Sim. Exatamente. Porque ali já sabe, se faltarem com respeito, não vai ficar barato, né? Mas Sim. Graças a Deus a gente tem conseguido manter esse clima, mesmo sendo uma bancada suprapartidária. Exato. Eu costumo dizer que o que nos une é muito maior do que qualquer questão periférica que possa nos desunir. E a questão da vida, a questão, inclusive, da economia das pessoas nesse momento de pandemia, isso não é questão para ser politizada. É algo comum que todos os brasileiros querem, então nós precisamos perseguir exatamente isso. E a senadora Elisiane tomou uma atitude muito firme, justamente porque nós estamos primando pela ciência, pela racionalidade, pela razoabilidade. E de uma forma ou de outra, por mais que eu seja governista, eu tenho dito aos colegas que a autoridade sanitária, a maior autoridade sanitária no país é o ministro da Saúde, o próprio Ministério da Saúde. E dali, neste momento, não está sendo emanada nenhuma notícia dessa forma. Eu parabenizo o governo pela mudança no ministério, colocou um técnico naquela cadeira. O ministro Queiroga está sendo um grande diplomata, está conseguindo fazer a parte dele, mas também está dando um jeito ali de trabalhar essa questão política. Mas se o presidente da República colocou o ministro Marcelo Queiroga e está deixando ele trabalhar, ele é a autoridade sanitária que nós devemos seguir. Então não adianta nenhum colega falar de medicamentos que sequer os médicos estão falando mais, porque assim é realmente muito perigoso o processo aí de desinformação, e não é de má fé, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Nós respeitamos todos os estudos científicos em busca de uma medicação, mas enquanto não tivermos certeza, não podemos falar. Sim, senadora, eu não digo do lado de cá que não parece de má fé, não estou fazendo julgamento nenhum, mas de fato, nesse momento da nossa pandemia, ainda ouvir aquilo é no mínimo um desrespeito
para quem acompanha, né, o dia a dia da CPI, a relevância que ela tem de qualquer maneira. Caio, por favor, chega na conversa também, Caio Junqueira. Senadora, boa noite. Senadora, a gente já conversou, inclusive, em Brasília, né, no Senado. Senadora, a senhora foi eleita no bolsonarismo ali, a senhora foi uma liderança ali no Mato Grosso do Sul, lavajatista, no bolsonarismo ali, 2018, a senhora se elegeu muito nessa bandeira, né, nesse novo perfil ali de parlamentares que se elegeram nesse pós-Lava-Jato. Temos aí, já passamos da metade do governo Jair Bolsonaro. Eu queria uma avaliação política da senhora. A senhora estará com o presidente Jair Bolsonaro o ano que vem? Qual a sua percepção em relação à gestão Bolsonaro como um todo ali? Será que travou? A senhora ouviu a pergunta do Caio, senadora? Eu acredito que eu tenha escutado tudo, não tenho certeza, não. Vamos lá. Mas não sei se você quer repetir, Caio. Não, eu queria... A senhora foi eleita a partir dos movimentos de rua, a senhora foi uma liderança importante no seu estado ali, em favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, uma advogada ali respeitada, se elegeu ali muito com a bandeira do lavajatismo, da Operação Lava Jato, do bolsonarismo também. Isso estou falando de 2018, veio o presidente Jair Bolsonaro, já passamos da metade do governo dele. Eu queria uma avaliação política da senhora. A senhora apoiará a reeleição do presidente? Qual que é a sua percepção em relação a essas bandeiras de 18 e hoje? Caio, você disse muito bem, você falou em bandeiras. Eu fui eleita nessa bandeira anticorrupção e na bandeira de liberdade econômica, que é uma bandeira muito forte para o PSL, e eu permaneço no PSL. Sou muito bem acolhida, tenho uma liberdade muito boa e é a pauta que eu gosto. E essa pauta anticorrupção, como as pautas conservadoras, enfim. Quando você fala em bandeiras, eu me mantenho absolutamente fiel às minhas bandeiras. Muitas vezes discordo dos meus colegas governistas, eu acho que é saudável. E como o próprio presidente Bolsonaro diz, volta e meia ele fala isso, ele fala que ele não é expert em tudo e que por isso ele iria contratar, iria nomear experts, como é o caso do ministro Paulo Guedes, que todos chamavam de posto Ipiranga. Bom, nós precisamos fazer um balanço, né? Depois, ainda temos 1 ano e meio de governo, mas eu vou fazer esse balanço das questões da manutenção da fidelidade a essas bandeiras, né? Hoje, muitas questões eu já vejo de forma mais pragmática, com mais coerência e me aprofundei em certos temas. Mas muitas questões, assim, eu me mantenho dentro das minhas votações ali no Senado Federal. Você vai ver que a minha fidelidade é 100% em relação a tudo que eu havia me comprometido na minha campanha. Então, é essa análise que nós devemos fazer. Eu espero que o governo tenha um bom saldo. Eu viajei essa semana com o ministro Tarcísio e a gente se dá muito bem em todas essas questões. É impressionante o que ele tem feito nos aeroportos pelo Brasil. O Mato Grosso do Sul nunca viu tantas obras de infraestrutura como é o caso do ministro Tarcísio, mas alguns outros ministros podem sim deixar a desejar. E eu acredito que um grupo ele é bom quando você pode trocar as ideias, quando você pode contribuir, quando você pode fazer uma crítica construtiva. E eu não vou deixar de fazer nas áreas que eu entendo, de fazer uma crítica construtiva. Então é o que nós precisamos fazer, um saldo, né? Assim. Sim, senadora, vou voltar para a questão da CPI, porque a senhora falou das manifestações da senhora, mas eu quero olhar sobre a atuação da senhora também, especialmente sobre amanhã, né? Amanhã tem um depoimento muito esperado, muito importante, do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. E o presidente Bolsonaro, até agora, não saiu dele
nenhuma palavra em defesa a Ricardo Barros sobre aquela denúncia feita pelos irmãos Miranda, tanto o deputado quanto o servidor, a respeito do esquema ou das influências para a negociação da vacina indiana Covaxin. A senhora, como governista, acha que o deputado, apesar da senhora ser governista, precisa dar explicações para todos amanhã ou está tudo bem em relação ao líder do governo na Câmara? Eu entendo, Mona Lisa, que ele deve sim, até ele mesmo estava ansioso para que chegasse o dia de amanhã e ele pudesse falar. Ele, mais do que ninguém, disse ter vontade de falar. Realmente, eu não conversei com ele sobre este fato, não tenho ideia. Acredito que ele irá dar explicações, mas não sei se ele tem muito a contribuir após o governo Bolsonaro, porque ele foi ministro da Saúde lá em 2016, 2017. Os fatos relacionados com a empresa Precisa, a Global Medicamentos, não tem a ver, né, quem decidiu contratar a Global, a Precisa, não foi ele, foi o ministro Pazuello, foi agora nessa gestão. Então, eu até acredito que podemos ter uma decepção, assim, que o depoimento dele não irá contribuir muito. Porque o que aconteceu lá atrás, eu já busquei saber, com a Global, eles enfrentam aí um processo administrativo, disseram que a Global já devolveu alguns milhões de reais, mas eu não vi esse processo, eu pedi para ter acesso, porque eu quero entender, eu como advogada, eu preciso ver documentos, eu preciso provar, ter a comprovação dos documentos com os depoimentos. E aí eu estou esperando chegar. E eles me disseram que nessa gestão foi contratada a Global porque a Global não estava impedida de participar de nenhuma licitação, não havia nenhum impedimento. Enfim, eu também quero entender isso e espero que o deputado Ricardo Barros dê uma resposta. O presidente Jair Bolsonaro está fazendo um esforço para ter dentro do governo partidos que possam ajudar na governabilidade, porém ontem vocês viram na votação do voto impresso na Câmara que os partidos que estão sendo agraciados com pastas no governo não estão entregando conforme deveriam. Eu fui fazer as contas ali, eu entendo que se você dá um espaço para quem você confia que vai lhe entregar algo que é absolutamente natural e o que você espera é, no mínimo, que o partido esteja fechado contigo numa pauta sua. Então, se for assim, você vai dar ministérios para inimigos, né? Então, isso tem que ficar muito bem pontuado e, desde o começo, eu já alertei o próprio presidente em conversas de que eu achava que partidos que estavam no governo não entregavam dentro do Congresso como deveriam. Sou bastante crítica em relação a isso. Vamos ver como acontece. Sim, vamos ver, sem dúvida. Senadora, muito obrigada. Espero que a senhora tenha gostado da conversa, que venha mais vezes conversar conosco. É muito importante essa interlocução, todas as vezes em que há um senador aqui da CPI, da bancada feminina, os suplentes ou os titulares, eu faço a ressalva e o agradecimento é constante. Até uma próxima, senadora. Muito obrigada, Mona Lisa, muito obrigada, Caio, mais uma vez. É sempre um prazer poder estar aqui, bater um papo e esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm dos bastidores. Nós devemos dar essa explicação para as pessoas, para que elas compreendam o funcionamento e desenvolvam um sentimento de uma cidadania responsável. Muito obrigada e boa noite.